Quando a vida é difícil, todos fazem seu sacrifício para melhorar, melhorar. Lá vem o sol para derreter as nuvens negras, para iluminar o fim do túnel e a luz do céu, para inspirar os seus desejos, para fazer você encher o peito e cantar. Oh, oh. Você pensa que está tudo errado e negativo e que ainda vai piorar, vai piorar. No mundo a vida é difícil, todos fazem seu sacrifício para melhorar, melhorar. Lá vem o sol para derreter as nuvens negras, para iluminar o fim do túnel e a luz do céu, para inspirar os seus desejos, para fazer você encher o peito e cantar. Oh, oh. Aí, boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Silmara, Tânia, Adri, Maísa. Bem-vindas, mulheres, né? Mulheres, mulheres. É assim, as grandes mães. É assim. Então, sabe, tem hora que acho que a melhor coisa a fazer é fazer exatamente o contrário do que se espera que a gente faça, sabe? Porque se a gente continuar fazendo o Aham. que se espera que a gente faça, a gente vai continuar dando com os burros na água ou com os caramelos na água, como a gente continua, entende? Então é hora da gente começar a fazer o contrário do que se espera que a gente faça, sabe? Abrir essa nova consciência para a gente mesmo saber qual é a nossa função nisso tudo. Que de repente a gente não faz nada, não faz nada, e de repente acontece, e aí todo mundo corre para fazer a mesma coisa, dá trombada e difícil funcionar, e depois repete de novo. Qual que é o nosso papel, né? A astrologia grita assim para a gente que não é tão difícil a gente descobrir qual que é o nosso propósito. A antroposofia grita assim para a gente que não é tão difícil a gente descobrir o nosso propósito. Mas enquanto a gente fica fazendo o que se espera que a gente faça, é, nós vamos ficar fazendo o que querem que a gente faça, né? E não o que
no meio dessas conversas aí, aqui em casa, estava conversando, acho que ontem, sobre a questão do trabalho e do dinheiro, né? E então a gente vê que no fundo todo mundo trabalha pelo dinheiro. Então todo mundo igual, trabalha pelo dinheiro. Ninguém trabalha para oferecer o seu dom ao próximo. Pelo contrário, se eu tenho um dom, eu cobro por ele, né? E aí eu trabalho pelo dinheiro que o meu dom, que eu ganhei de Deus, mas não é de Deus, é da minha trajetória também. Mas essa coisa da moeda parece que detonou o mundo, né? Quando surgiu essa moeda e nas histórias de Idade Média que a gente lê na juventude, Robin Hood e tal, né? Assim que nasceu a moeda, nasceu o cobrador de impostos também, sabe? Então a gente vê ness- nessas obras da juventude, é, que eu tive a oportunidade de ver Robin Hood, Os Três Mosqueteiros, e obras que vêm da Europa, né, da colônia, do desenvolvimento europeu, baseado nas colônias, né, como quem não quer nada, estamos aqui todos lindos aqui no primeiro mundo, construindo museus maravilhosos, mas a gente esquece que isso tudo veio com o ouro do Brasil, né, com as coisas da África, da Ásia, da Índia, né? E então a gente acha que a Europa é maravilhosa, né? Falou de então a gente acha que a Europa é maravilhosa e que nós somos subdesenvolvidos. Eles são desenvolvidos com o nosso ouro, né? Eles se desenvolveram com o nosso ouro. E nos largaram aqui. Mas é desse lótus aí, dessa lama, que nasce o lótus. E é disso que nós estamos e vamos renascer a partir da consciência. As questões ambientais, é muito simples resolvê-las todas. É só fazer, é só copiar a natureza. Ter essa força de vontade, né, de entender a natureza. Por que será que no mundo inteiro, onde tem rio, tem várzea? Quando eu era moleque, sou moleque até hoje, mas quando eu era mais moleque, várzea era lugar de campo de futebol de várzea. Então, várzea é o quê? Jogar bola na quando o rio está na vazante e deixar o rio tomar conta da várzea, arrumar nossa grama lá, regar nossa grama na enchente. Mas que ganância de um planeta tão grande e as pessoas quererem roubar a várzea do rio. Aí, não adianta dizer assim, precisa de obra, não sei o quê. Precisa de obra, não, precisa de recuperar a várzea. Isso nesse caso que nós estamos passando agora, sabe? Mas daqui a pouco, que nós estamos achando esse caso de uma intensidade muito grande, eu não duvido que daqui a pouco a gente ache esse caso até de uma intensidade pequena, né? Pode ser, porque nós chegamos nesse ponto. Mas nós vamos sair desse ponto pela consciência. Essa consciência precisa se tornar atitude. Por mais difícil que seja essa passagem, nós precisamos colocar isso
no nosso propósito. Ah, utopia, não sei o quê. Quantas coisas que eu já ouvi na minha vida quando eu falo esse tipo de coisa. Então, a gente consegue ficar dando justificativa para a gente não fazer o que precisa ser feito. Chama de utopia, chama de direita, de esquerda, chama de não sei o quê, e não fazemos. Então, como eu disse hoje de manhã na nossa querida mini reunião de saúde que a gente faz uma vez por mês aqui na Granja, é, cujas duas participantes estão aqui também na roda, nós precisamos nos reunir e conversar, sabe? Não só online. Nós precisamos nos reunir e conversar. E não só quando tem evento, quando tem não sei o quê, ãh, mas sim, o que que nós estamos fazendo? Nós somos um grupinho aqui, o que que nós podemos fazer? Vamos conversar, o que que você acha? O que que você não acha? Né? Nós precisamos criar esses núcleos e deixar esses núcleos crescerem presencialmente, ter essa oportunidade, né? Então, o que eu mais me regozijo aqui na Granja é que existe essa possibilidade aqui na Granja. E a gente vai fazendo. Mas não é só aqui, não. Aqui na Granja também tem coisas que eu vou lá nas reuniões e saio cabisbaixo, porque tem reunião de atitudes a serem tomadas aí na Granja Viana, eh, por causa da política, por causa todas essas coisas que luta aí do estatuto do município, da revisão disso daí, da reunião de não sei o quê. Aí eu vou lá na reunião, cada um levanta e fala assim, não, mas a minha rua, que não sei o que, outro fala, não, mas a minha calçada, que não sei o quê, ai, mas a polícia não vai na minha casa. Então, sabe, cada um vai lá com o seu problema. E aí eu levantei o dedinho, né, na primeira reunião que teve de um novo grupo, que eu já vi vários novos grupos isso aqui, mas pelo menos aqui tem movimento, né? Como eu sei que lá no Sumaré também tem, mas em outros lugares. Mas mais ou menos é a mesma coisa. Eu levantei o meu dedinho e falei assim, ó, era a primeira reunião, ninguém se conhecia direito, porque convidaram todas as áreas da granja que, por causa dos imóveis aí, se estendeu. A granja era um núcleo, né? E, e esse núcleo foi assumindo todos os bairros próximos, passaram a chamar Granja Viana, né? Como também em São Paulo, o Itaim. Uma vez eu fui num endereço. Ah, é lá no Itaim. Ah, no Itaim, legal, eu conheço o Itaim desde menino, morava do lado do Itaim, estava cheio de amigos, ia de bicicleta no Itaim, né? E morei no Itaim recentemente. Aí, quando você vai ver, para lá da Vila Olímpia, bem longe do Itaim, já estavam chamando de Itaim também, porque Itaim é uma marca, é um nome, né? Então, sabe, vamos conversar mais, vamos falar mais, né? Vamos procurar entender, porque essas pequenas coisas é que geram as grandes coisas. Não dá para a gente parar a enchente, não dá. Não adianta a gente mandar quilos e quilos de roupa, de coisa, de água, de coisa, que não vai parar a enchente enquanto essa enchente não quiser parar. Então, nós precisamos agir não só na hora da solidariedade, de correr atrás, quantos eventos, cada vez é mais forte, né? Os eventos, teve os eventos da Vale do Rio Doce, teve eventos em Santa Catarina, teve eventos assim que todo mundo corre, sabe? Será que não dá para cansar um pouco dessa atitude
que a gente toma, aí todo mundo só fala nisso, cobra dos outros se você já mandou o Pix lá ou não mandou, se você já fez, não fez, e a gente mesmo sente, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. É, é, é bom fazer alguma coisa que precise ser feita realmente, né? Mas é bom também a gente começar a construir uma coisa nova. Por menos que seja, nossos filhos, nossos netos acabam dando um desenvolvimento naquilo que a gente começa. Então a gente precisa estar realmente procurando essas pessoas que a gente tem afinidade e se perguntar o quê, né? Nessa reunião que a gente tem feito, que foi uma iniciativa minha de principalmente conversar sobre a questão da saúde, que a questão da saúde é algo que me deixa com a careca em pé, né? E porque o que se faz em nome da ciência, Careca você já está. na saúde, com em nome da ciência, né? Então, que ciência é essa, né? Nós precisamos de consciência. E nós precisamos de independência Que pessoal. saudade que eu tenho da Aurora Opa, Boreal. quem é que está? Vou ter que fechar o microfone aqui. É, já me perdi aqui. É, voltando então para a questão da saúde, é, da gente ver como a gente é refém da saúde, né? E como a gente mesmo constrói tudo isso, como a gente mesmo valoriza coisas que só interessa para quem está lucrando com isso. Então, a ideia é a gente ter realmente mais consciência e poder nos encontrar mais com objetivos assim. Ah, eu ia falar da reunião que eu levantei o dedo e falei assim: escuta, gente, são esses problemas de sempre, né? Nós precisamos trabalhar com isso, com esses problemas de sempre. Tinha umas quase 100 pessoas naquele dia lá. É, mas nós precisamos trabalhar com a gente mesmo, ver o que que a gente pode fazer, ver no que a gente pode criar, no que então nós precisamos sentar, conversar, tudo isso, né? Silêncio. Aí sentei, a mesa lá falou próximo, aí o próximo, não, porque é na minha casa, na minha rua, porque não sei o quê, não sei o quê. Próximo, porque na minha casa, na minha rua, porque não sei o quê, não sei o quê. Já fui lá 300 vezes, não consegui, o buraco que está não sei onde. Não sei. E com isso, a turma se diverte. Você acha que nesse momento em que todo mundo está focando no Rio Grande do Sul, você acha que não está cheio de gente aí passando projetos na Câmara, passando ordens aí de executar isso, aquilo, fazer tudo aquilo que o jornal não quer ver e que a gente não fica sabendo, tudo da calada da noite, agora é calada da noite, do dia, a calada da enchente inteira, que nós vamos ficar à mercê da política, fazendo o que ela quer. E eu falo política, para mim, é tudo igual. Eu canso de falar isso. Falam que não, que isso aí não sei, que não existe e tal, que sou alienado. A minha política é conversar com vocês. E enquanto vocês estão aqui, eu faço política. Mas vamos aos fatos astrológicos agora, então. Vamos compartilhar ali. eh, Eu vou começar compartilhando o mapa do dia que começou a enchente.
não tem a hora, ninguém sabe dizer que hora que começou. Eu tirei um mapa para 6 horas da manhã e ficou interessante, né? Vamos ver o mapa que começou a enchente. Então, segundo as informações que eu capturei aí no Pai Google, a enchente começou no dia 27 de abril, quando começou a, a vazar o rio, né? Então, tirei esse mapa para 6 horas da manhã e a gente vê, né, que nesse mapa, nesse começo, dia 27 de abril, nós tínhamos diversos planetas aqui no signo de Áries que falam em começo. Diversos planetas aqui no signo de Áries que falam em começo. E alguns planetas aqui no signo de Peixe que falam em fim, porque Áries é o primeiro signo e Peixes é o último signo na ordem, né? Então, o ano começa em março, Áries, Touro, Gêmeos, Capricórnio, Aquário, Peixes. Aí, Áries de novo. Então, veja, que é Áries, né? Cada um dos outros signos, Peixes. Então, aqui nesse mapa, esses planetas aqui, que a gente chama de planetas mais pessoais, mais próximos da gente, das coisas mais próximas da gente, estava em Áries, iniciando um processo que envolvia, principalmente, vamos falar aqui, envolvia esse asteroide chamado Quiron, que significa o curador ferido. O curador ferido, nós já falamos de Quiron aqui algumas vezes, vamos falar mais. Quiron era um centauro, Asteroide. É um centauro centauro. que foi ferido na perna e não conseguia se curar. Então ele foi atrás da cura, ele não foi atrás do médico, ele foi, isso é mitologia grega, né? Ele não foi atrás do médico, ele foi atrás da cura dele. Ele caminhou esse processo. E dentro desse processo, então, dentro do mito, ele não consegue a cura. Mas eu vejo isso como a necessidade da gente, dentro desse planeta, estar sempre em busca de uma cura, porque nós estamos longe de estarmos num equilíbrio social planetário adequado. Então, não adianta eu procurar a minha cura pessoal. Isso tem que se tornar coletivo e essa imagem do Quiron, que está no mapa de todo mundo, mapa de cidade, mapa de país, até mapa da Terra, que é tirado por Greenwich, né, pela posição de Greenwich, que é o zero geográfico da Terra. A gente tira para Brasília para falar do Brasil, tira para Greenwich para falar do mundo, né? E é assim que são as convenções astrológicas, convenções, né? Então, aqui, isso aconteceu em Porto Alegre, nós estamos tirando esse mapa para Porto Alegre, e vendo, então, que esse processo estava envolvendo o Quiron, que é a busca da cura através da própria experiência, através de reconhecer a causa, através de pesquisar.
o meu ser interior para buscar essa cura, partindo do princípio que a doença não vem de fora. Não é o mosquito que traz a doença. O mosquito só liga dentro de nós a doença que está dentro de nós. Mas a gente acreditar nisso, né? E aí também não é uma questão de acreditar, é uma questão de consciência. Enquanto a gente não acredita, é melhor não acreditar mesmo, porque não é para acreditar em dogma. Mas quando você sente que a doença é tua, que a doença está dentro de ti, como os gaúchos falam, que a doença está dentro de mim, né? Aquele livro que eu sempre cito, A Doença como Caminho, isso é Quiron puro, né? E, e é quando a gente descobre isso, a gente começa a ter uma relação com com os nossos desequilíbrios, com as nossas questões, que começa a ganhar uma nova consciência, ser um pouco diferente da dessa coisa de terceirizar a minha saúde, aliás, as minhas doenças, porque eles não promovem saúde, eles curam doença, né? Então, eu terceirizo a minha doença, é, que é como privatizar a minha doença, né? Em vez de cuidar da minha doença, eu privatizo para um seguro-saúde ou qualquer coisa desse tipo, né? Convênio, todas essas coisas, e mesmo que seja para o SUS, né? Eu privatizo para o SUS a minha doença. Eu vou lá, falo o meu sintoma e vocês que me deem um remédio. Então, assim, vai ter enchente, vai ter doença, vai ter câncer, vai ter todo esse negócio. Mas um dia o sol vai brilhar, né? Que eu pus essa música também, é, que é mais otimista, essa música, né? Que é mais otimista, que é tudo para melhorar. E é o caminho da humanidade sempre foi assim, e continuará sendo. Mas hoje é urgente para nós que a gente possa dominar um pouco as nossas emoções e não nos atabalhoar quando acontecem as coisas, né? E ficar nessa coisa, aí as redes sociais bombam de gente falando a mesma coisa, aí gente falando mal do outro, é gente cobrando do outro, aí gente não sei o quê. E então, veja como que a energia vai se estabilizar num mundo desse. Então, a gente procura conversar sem esse objetivo de resolver o problema, né? Porque se resolver o problema vai ficar para as nossas gerações e para a eternidade, porque o problema não se resolve, é um desenvolvimento da humanidade que não tem fim. Então, a nossa parte é entregar para os nossos filhos, para os nossos netos, uma nova consciência, que eles podem ver, né, o pai, a mãe, o vô, a avó, é, falando de coisas que façam sentido para eles também se envolverem com o projeto, uma vez que eles têm uma consciência ecológica, vamos chamar assim, muito maior do que a nossa. Eu posso dizer para você que nos primeiros 30 anos da minha vida, engenheiro formado, profissional, lá já tendo um certo sucesso, é, é, nunca tinha ouvido falar a palavra ecologia. E foi a partir dos 30 anos que, através da geração hippie, que eu começava a me relacionar, porque
Na época dos hippies, eu já estava trabalhando como engenheiro, não fui ser hippie. E, mas depois, quando eu já comecei a inquietar o meu coração de engenheiro, eu me relacionei com um hippie. Não casei com uma hippie, mas casei com uma quase hippie, vamos dizer. Ela só faltou viver na estrada que nem hippie, mas ela tinha já uma visão, alguns anos de diferença de mim, mas já tinha uma visão que ela já vem começando a me trazer algo de novo. Depois, quem mais trouxe, já falei isso várias vezes, quem mais trouxe consciência ecológica para mim foi a minha filha, que nasceu quando eu tinha 30 anos. Então, é por volta dos meus 40 que eu comecei a ter uma consciência ecológica maior. É, então, nossas gerações não percebiam nada do que estava acontecendo. Mas hoje, em pouco tempo, né? Porque faz 40 e poucos anos que eu tinha 30. Então, nesses últimos 50 anos que a grande questão ambiental teve início, e veja que esses 50 anos são exatamente dos anos 60 para os anos 15, 20 e um pouco adiante, como nós estamos. 50 anos. E nesses 50 anos que surge essa consciência ecológica com os hippies, de alguma forma, nós praticamente já destruímos o planeta. Praticamente já destruímos o planeta. A boa notícia é que isso é reversível, mas precisa parar. Várzea é para ter campo de futebol, futevôlei, praia, o que for. Não é para ter construção. E não adianta querer criar metrópole que chama todo mundo para ganhar dinheiro aqui e morar em favela que vai despencar morro abaixo. Eu vi o prefeito de Caxias do Sul hoje falar assim que a terra está desbarrancando que nem creme. Bom, tudo isso todo mundo já sabe. Então, vamos olhar um pouquinho o que nós temos aqui. Nós temos esse começo, várias coisas em Ares aqui, mais pessoais, e esse fim, veja, esse fim de peixes aqui, que Ares representa o começo e peixes o fim, nós temos aqui planetas importantes aqui. Tem um planeta pessoal, que é Marte, que significa ação. Então, nós temos que ter uma ação no sentido de terminar esses processos. E é uma ação que precisa ser regida por Netuno, ou seja, consciente, conectada com o processo cósmico. E que precisa ter a responsabilidade suficiente para ser pela própria responsabilidade, pela própria probidade. Então, aqui é um recado, aqui é outro, aqui é outro. O nosso pessoal, o nosso sentir e o nosso pensar, entre outras coisas que tem aqui, nós precisamos curar isso, nós precisamos criar uma independência da mídia, da própria ciência, de tudo que nos impõe. E isso está dentro do nosso coração. Por isso que eu digo, vamos falar, vamos conversar com o vizinho, que tenha vontade
de fazer isso. Se o vizinho não tem vontade de fazer isso, se o vizinho está muito identificado com o extremismo, com partido, com coisa, ele não está no ponto. Mas quem vem aqui conversar com a gente tem que estar nesse ponto. E saber que nós precisamos curar coisas na gente, e saber que nós precisamos agir com probidade e com conexão espiritual direta, sem terceirizar para o padre, para o pastor, para o rabino, sem terceirizar para o médico, para o convênio. É claro, tudo que não tem jeito ainda, né? Nós não vamos fazer milagre, vamos lá fazer aquilo. Mas nós podemos nos independer muito mais do que nós independemos, muito mais do que nós independemos, é, é, com essa consciência. E começar, sabe? Eu tive mestres e mestras que foram me instruindo nessas coisas que eu estou falando aqui. Eu não venho aqui para ser mestre, eu sou geminiano, eu sou comunicador. E eu recebi, né? Algumas pessoas próximas falam que você sabe tudo, você sabe tudo. Não sei nada, tudo que eu falo, eu aprendi e recebi. Não inventei nada e não nasci sabendo nada. E não quero ser mestre de ninguém. Eu só quero trazer essas informações para a gente poder. Então, tomar alguma atitude entre nós mesmo, né? Rodas de conversa é o termo. Rodas de conversa. Quanto mais, melhor. Focando, não pode ser aquilo que a mídia fala, não pode ser focando o partido político, votando, não pode, tem que ser focando a humanidade una, focando a humanidade justa e focando a nossa independência de tudo que nos impõe. É isso. Mesmo que seja difícil, é devagar, não faz mal. Mas estamos fazendo a nossa parte, que é de dar início nesse processo aqui. Então, aqui, nós temos esses indicadores muito importantes, né? De dar início à própria cura e de começar a buscar essa integridade, que não adianta falar assim, mas você ganhou uma propina lá, mas todo mundo ganha, então vai fazer o quê? É assim mesmo. Então, isso não é probidade, né? A gente vai ter que fazer certos sacrifícios aí para saber, para nos tornar mais dotados de probidade possível, né? Compreendendo que nós somos humanos, que nós erramos, que tudo isso. Mas o propósito, a intenção é que vale aqui. As intenções unidas são capazes de muita coisa. E aqui já aparece no signo de Touro, já aparece o Sol, que representa a entidade que está em ação ali. No caso, pode-se dizer o estado do Rio Grande do Sul, esse Sol aqui, e esses outros planetas aqui, todos em Touro, que significa a natureza. Então, para a gente não explicar cada um, que não vai ser possível, a gente pode dizer que aqui nós estamos em contato, em relação com a realidade da natureza, com tudo que nós estamos recebendo dela. Então, veja, uma parte de nós disposto, com a oportunidade, não é nem disposto, porque ainda não estamos dispostos, mas tendo a oportunidade de buscar o processo
de autocura através de tudo que a gente já falou aí e muito mais do que se pode falar aqui. De cuidar da nossa integridade, da nossa responsabilidade, porque não adianta terceirizar também a responsabilidade. Ah, o outro era responsável, não fez. Não fez, mas ele era responsável. Por que que ele era o responsável e não você, que se tivesse lá teria feito? Será? Ou se você tivesse lá, você também teria não feito? Então, para a gente sair desse jogo, não vamos querer tirar lugar de ninguém, simplesmente vamos conversar entre nós e vibrar uma nova possibilidade humana, porque isso está no ar. Não é nada difícil, porque isso está no ar. Nessas reuniões que a gente tem feito lá, a gente senta sem ter ideia do que a gente vai falar, e de repente surge tudo, a gente fala, e de repente, sem que ninguém diga, marque hora, nada, chega na hora de acabar, todo mundo olha, falou, terminou, 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 pronto. É assim que tem sido. Não são muitas pessoas, nem todas vêm todo mês, mas a gente tem feito isso e tem servido de exemplo as coisas que a gente conversa, as coisas que surgem, né? Hoje mesmo também surgiram coisas muito importantes, né? Que é bom que surja coisas que às vezes estão represadas dentro da gente, é a mesma coisa. Mágoas, más águas, né? Então, isso também faz a enchente, que é arrebentar com a represa de tudo aquilo que o nosso ressentimento, que o nosso ódio, que tudo aquilo que o nosso desejo de vingança de coisas que aconteceram com a gente. Na medida que a gente põe isso para fora, isso já começa a se solucionar de uma forma mais bacana para todos os envolvidos. Não fica mais represado dentro. Então, aqui, com relação à natureza, nós sabemos o que nós estamos vendo. Eu não vou detalhar, esses planetas falam dessa turbulência muito grande, Urano, mas falam de uma presença da justiça, Júpiter, uma presença da justiça aqui, controlando esse processo, uma presença da justiça, e fala da Sédina, que eu já falei outro dia, que é, sabe, esse nosso apego à dor, né? Aí falamos do corpo de dor aqui, até publiquei coisas sobre o corpo de dor. Esse apego à dor, à vítima, né? Que vai ser vítima, depois vai, evidentemente, culpar o algoz. Então, ela não fez nada, só o algoz. Mas nisso daí tem alguma coisa que precisa ser mais bem esclarecida, né? Não, não existe nenhuma doutrina espiritual que não reconheça a lei da causa e efeito, a lei de colher o que plantou. Então, de alguma forma, a gente planta. E a gente planta principalmente, primeiro, porque culturalmente a gente tem apego à dor sem querer ter e sem se tocar que tem. Essa é a história do vitimismo. E isso é a história do corpo de dor que o Eckhart Tolle já há muitos anos apresentou para nós. Eu também não estou inventando. E a Sedna chega agora para falar disso. Então, nós precisamos evitar tudo que possa causar desassossego para a nossa alma. Relacionamento, atividade,
Nós precisamos ter adquirir na nossa experiência e saber, meu, eu já entrei numa dessa várias vezes, eu não vou entrar de novo. Observar a nossa autossabotagem que nos leva a tudo isso. Isso tudo está na nossa cultura. Porque, na verdade, não tem jeito. Tudo o que acontece foi plantado. E se acontece direto comigo, foi plantado por mim. Eventualmente, pela minha linhagem, também pode ser, pelas informações que a gente tem hoje. Né? E é inconsciente isso. Essa busca entre a vítima e o algoz é algo inconsciente. Muitas vezes vem de outras encarnações. Esse conhecimento cada vez está mais amplo quando fala do trauma. Então, eu já citei o Eckhart Tolle, já citei a doença como caminho, é, e, e cito agora o Gabor Maté, que fala do trauma, e cito Bert Hellinger, das constelações, que assim como a descoberta da Sedna, da Eris, de Quiron e outros indicadores astrológicos novos que abrem a consciência da gente, estão aí trazendo novas consciências de como nós criamos essa situação, porém, ao mesmo tempo, nós somos vítimas dessa situação que nós mesmos criamos e que nós, através da consciência, podemos começar a dar um stop nisso daí. Não pode ser sozinho na tua cabeça que se resolve isso. Precisa dessa roda de conversa, porque precisa de ouvir os outros. E quanto mais a gente aprende a ouvir e recolher o que a gente ouviu, e não logo querer debater aquilo, não, mas não é assim, mas não. Vamos falar coisas que são para ouvir, não para discutir. E se alguém se sente incomodado, pode fazer perguntas e pode levar para casa e pode raciocinar, sentir, perceber e pode voltar a falar. Então, tudo isso é possível. O problema é a gente ficar só, como diz uma das nossas amigas lá, só com a nossa maricota aqui dentro da nossa cabeça. É, então, isso eu junto essa expressão desse mapa das enchentes com a lei cósmica da causa e efeito e com esses dois limites, eu já falei outras vezes aqui, veja quanto tempo que esse carrossel está no céu. Entre Saturno e Sedna, veja como esses dois são parecidos, o símbolo deles. Não dá para perceber alguma coisa que tem, alguma sincronicidade, alguma coisa que tem. Isso aqui está há um tempão, não sei dizer agora quanto, mas já faz algumas sessões aqui quinzenais que a gente tem levantado o mapa com essa formação. E como eu falei da alunação de touro, eu vou abrir aqui então a alunação de touro, que aqui foi 27 de abril. A alunação de touro, que foi quando começa realmente, não o sol em touro, o sol em touro começa lá no dia 20 de abril, 20, 21 de abril. Mas a lunação de em touro é quando o Sol e a Lua se encontram em touro, então é o ponto mais forte da
dessa passagem do Sol em Touro, é onde inicia realmente a função desse período, é na lunação na Lua Nova, né? E, então isso aconteceu no dia 8, hoje é dia 13, fazem 5 dias, e ela dura 28 dias para se realizar. Aí vão entregar a baqueta aí para o batuta aí para a alunação de Gêmeos. Mas foi na alunação de Touro que aconteceu isso. Aliás, foi na alunação de Áries que aconteceu isso. Porque aqui o Sol já está em Touro, mas nós ainda estamos na alunação de Áries, que foi por época da Páscoa. Então, foi dentro da alunação de Áries que começou esse processo. Agora nós estamos entrando na alunação de Touro. O que ela diz? Então, a primeira coisa que a gente vê é que esse carrossel, ele continua. Saturno e Sedna. Mas você vê que aquele já está bem mais aberto, né? Já como quem está querendo se desfazer. Né? Você vê, ó, aqui ele está fechadinho, e são poucos dias, né? São 10, 11 dias depois aí, um do outro. Mas ele agora está começando a querer se desfazer, né? Que é essa formação aqui. Essa distância entre Plutão e aqui não deve ter mexido muito, porque são muito lentos, né? Essa distância aqui. Então, na verdade, a gente está olhando mais para esse carrossel. Esse daqui está no comando, porque ele representa a transformação, processo de transformação. Então, esse aqui está representando o processo de transformação aqui nessa alunação de Touro que pega o momento atual. Então, aqui a gente já vê que esses planetas eles estão já muito próximos, eles têm uma velocidade razoável, alguns deles, né? A Lua passa aqui várias vezes, mas Vênus e o Sol, principalmente, e Mercúrio, eles já estão prestes a ultrapassar esse carrossel e levar um novo movimento para frente. Então, essa alunação aqui de, de Touro, que começou no dia 8, ela já está muito significativa em termos a gente superar a parte mais traumática. Não vou dizer na realidade lá, porque pode não é obrigatório que seja, mas a parte mais traumática dentro de nós e começar a mudar mais atitudes. Esse que é a proposta. E aqui em cima, mais uma vez, duas formas, Plutão aqui e Escorpião aqui são a mesma coisa, um rege o outro, duas formas de estar profundamente voltado para a transformação. É o ponto mais alto. Escorpião, Plutão representam o processo de transformação, regeneração, transformação. É isso que nós estamos vivendo. Iniciando processos, terminando processos. E quanto mais nos tornarmos independentes da mídia, porque a maior parte da mídia, o negócio estava acontecendo no Sul, mas a mídia estava lá na Madonna. Aí até que sai a mídia da Madonna e chega no Sul, muita água correu para fora lá. Então vocês veem que todo mundo é muito bonzinho, só a gente é que tem que ser bonzinho. Então vamos evitar de fazer o que querem que a gente faça e vamos entender o que a gente veio para fazer. E assim, quando a gente ouve o outro, quando o outro fala para você, poxa, mas você é tão bom, tão boa nisso daqui.
Eu? Quem falou? Nossa, mas é do jeito que você faz isso, aquilo? Hã? Então, a pessoa não se toca de que ela é boa naquilo. E a gente conversando, a gente pode falar para você é boa naquilo. Quem nunca, gente? Quem nunca? Pensa aí. Então é por isso que nós temos que nos amar e nos encontrar. Não tem outro jeito. Não adianta ficar vendo o planetinha aqui para dizer quando vai acabar. Não vai acabar nunca. Só vai acabar dentro de nós. Quando acabar dentro de nós, acaba fora de nós. Sair desse drama da dor, de lamentar. Gente, vamos até para encerrar esse encontro. Falta 3 minutos. Eu vou até tirar esse negócio daqui. O que eu quero falar é a mudança de paradigma da escassez para a abundância. Então, isso é o foco de tudo que nós precisamos ter nesses encontros, com a gente mesmo, com o nosso travesseiro. Porque nós fomos educados milenarmente na escassez. Vai ter guerra, não vai ter para todo mundo, vai ter sofrimento, vai ter não sei o quê, vai ter não sei o quê. Eu lembro quantas vezes que presidentes do Brasil chegavam e falavam: esse ano vai ser difícil, esse ano vai ser pior. Como que eles sabem que o ano vai ser difícil, né? Como que eles sabem, né? Porque eles sabem tudo que está rodando lá nas esferas aí da nossa top de linha aí, né, dos cachorro grande aí da nossa sociedade, né? É, então nós é que temos que buscar mesmo essa coisa boa. Então, olha para a natureza, porque você olha para a natureza. Eu olho para a natureza aqui da minha janela, que agora está escuro, mas eu olho para a natureza aqui da minha janela e eu vejo uma natureza linda, pujante aqui na região. Eu ando aqui pela região, ainda tem, né? Apesar dos projetos maquiavélicos que estão aí na prefeitura, na Câmara e tudo isso. Então, que dá arrepio, até o que querem fazer com a Raposo, né, Ana Maria? O que querem fazer com a Raposo, né? Esses absurdos aí, quer fazer uma Los É. Angeles, né? Que você entra num viaduto e não sai mais daquele viaduto, né? Não, e depois, quando chega em São Paulo, não tem onde escoar Não e tem não onde adianta escoar, nada. então, né? Não adianta nada fazer uma coisa É. absurda, Mas a empreiteira tirando, ganha, tirando a natureza e tudo. o pedágio ganha, né? Então, no dia que nasceu a moeda, nasceu o coletor de impostos. Então, pensa nisso. Vamos trocar as coisas mesmo, né? Vamos trocar nas nossas hortas, né? Precisamos de horta, precisamos. Minha mestra Maria Adela, querida, ela falava muito que a gente precisava ter um lugar na terra, né? Ter um lugar na terra. E, graças a Deus, a Humana Terra cabe muitos de nós lá também, nos momentos de aperto. E, é, mas não é só isso, né? Tem muitos movimentos aí de pessoas mais conscientes, mas mesmo assim, nós já temos algumas diretrizes, mas ainda nós estamos muito nessa coisa da escassez. E apesar da abundância do planeta. Como que no meio desse clima louco você vê uma bananeira da cada cacho, você vê aqui está dando cada abacate,
você vê caqui por tudo quanto é canto aqui. A época que eu mais gosto do ano é o outono por causa do caqui, que eu me babo de comer caqui e adoro. Refrescante, delicioso, né? E, enfim, a natureza continua dando. Pode fazer o que for, né? Então você vê quantas plantinhas nascendo da pedra quando você vai no, na praia, por exemplo, na parte das pedras, lá você vê as plantinhas nascendo. Como el murguito en la piedra, oi, xixi, né? Então, é, a natureza mãe, ela sabe, ela ensina. Quanto mais a gente conseguir focar e manter a natureza, mais a gente vai fazer. Só que não dá para fazer sozinho. Não dá. Você pode pôr uns vasinhos na sua casa, é muito bom. Você pode ter um sítio, pôr uma hortinha, é muito bom. Mas sozinho, ninguém vai ao longe. Nós precisamos construir juntos isso aí. Pequenos grupos, médios grupos, não importa. Por isso, também que a gente propôs os eventos na Humana Terra, no sentido disso, mas até que lá na Humana Terra a gente não tem conversado tanto sobre as grandes questões. Então, é uma coisa que talvez a gente precise ter mais tempo lá, dedicar mais tempo lá para conversar sobre as questões, ouvir, né? Ouvir, porque eu quero ouvir. Eu aprendo muito quando as pessoas falam, aqui mesmo. Eu aprendo muito. Eu quero ouvir. Sem ouvir, nós não somos nada. Então, esse processo aí que vamos desenvolver. Mas voltando aqui para escassez que nós somos acostumados a ter para que exercesse o poder sobre a gente precisa depender do dono da fazenda, né? Então, eu sou o escravo aqui, que tenho conta no empório da fazenda, e eu devo para o empório da fazenda muito mais do que eu consigo trabalhar na minha vida para pagar aquilo que eu devo no empório da fazenda. E é interessante que o ministério chama Ministério da Fazenda, né? Então, é, é bem interessante isso. E então, como que a gente foca na abundância? Eu vou falar de todas as coisas que eu ouço, eu vou falar a que eu uso. Porque eu, na minha vida toda, a hora de deitar na cama, vem, vem o problema. Putz, amanhã eu tenho que fazer isso. Nossa, eu não vou ter grana para isso. Então, o que que vai acontecer nisso? E fulano falou aquilo, então o que que fulano quer? Então, isso aí é você mergulhar na escassez. Quanto mais você pensa nessas coisas, mais essas coisas vão surgir para você pensar. Isso é a verdadeira lei da atração, que na verdade é a lei da vibração. Você atrai o que você vibra, não é o que você quer atrair. Não é pensar Ferrari, Ferrari, amanhã cedo vai ter uma Ferrari na minha porta. Não vai ser isso. É deita e pensa nos problemas, amanhã vai ter mais problema para a hora de se deitar. Então, o contrário disso é a gratidão, porque todos nós podemos e devemos absoluta gratidão pela vida que nós temos, para começar daí. Então, isso nos equaliza a todos. Ter gratidão pela vida que nós temos. Ter gratidão
por quem nos deu a vida, por mais que tenha cometido ou não cometido isso ou aquilo, por mais que a gente ame ou odeie. Gratidão, porque foram vocês que nos trouxeram. Mas a gente, no fundo, é muito mais fácil a gente amar os nossos pais do que a gente odiar. Muito, muito mais fácil. Só quem odeia, é só tentar amar, que vai conseguir. E porque nós nos ligamos no julgamento, né? Ah, porque meu pai foi isso, minha mãe foi aquilo, então eu vou odiar os caras. E não é. Eu amo vocês porque vocês me deram passagem para a vida. Não importa quem vocês são. Importa para eu saber também qual é a minha função aqui para poder, talvez, corrigir algumas coisas que eu não gosto em vocês. Então, sempre pelo positivo. Então, quando você deita, você, o que que eu agradeço? Vou gratidão, gratidão por eu estar aqui deitado, gratidão por esse sono que vai vir, gratidão por hoje ter acontecido isso. E por mais que tenha acontecido coisas ruins, gratidão porque tiraram o caramelo lá de cima da coisa, né? Gra- Gratidão, você tem uma abundância de gratidão para ocupar o teu bestunto na hora de deitar. E aí você vai enchendo não só a tua cabeça, mas você vai enchendo o teu quarto, o teu travesseiro. É um processo. Lembra, em vez de preocupar com o filho, com o neto, com a nora, ai meu Deus, preocupar com a nora, e pega e agradece os filhos que tem, agradece a nora, agradece o cunhado, a cunhada, agradece a sogra, agradece, agradece os netos, agradece. Ai, não gostei daquela namoradinha do meu neto. Agradece, ele gostou. E se ele não gostou, ele vai dar um jeito. Então, eu vou dizer de cunho próprio. Não faz muito tempo que eu comecei a praticar isso com intensidade, mas eu já posso dizer que ainda acordo 4:30, 5 horas da manhã, eventualmente, pensando em coisas aí, mas nessa hora das 4:30, 5 horas, vem muito download também. Então, nessas horas, a gente pode receber novas ideias, quando a gente acorda nessas horas. A gente pode receber novas ideias. Mas na hora de deitar, você vai acostumando, e é tão mais gostoso você já deitar agradecendo, que não é deitar e rezar, Pai nosso, amém, dormir, e pensar o problema. Não é assim, né? É já deitar com a gratidão, gratidão mesmo. Aos poucos você vai sentindo essa gratidão intensamente. E sempre é tempo, sabe? Eu citando aos poucos encontros que nós já tivemos nesse grupo, quantas coisas nobres e belas já aconteceram lá com respeito à gratidão, com respeito a poder falar do que está me machucando. Hein, doutora Maísa? Não acontece isso? E a gente não tem nenhuma preocupação de fazer nada. Esse grupo aconteceu, né? A partir de um grupo de Pilates, uma vez por semana a gente fica um pouco mais de tempo, uma vez por mês. E tem sido uma coisa muito favorável, assim como tem sido esse negócio de já dormir, já pensando na gratidão. Não importa o que o mundo está caindo, você não vai resolver essa noite, entende? Você não vai resolver nem o Rio Grande, nem a conta do banco, nem o cara que está te puxando o tapete, nem o cara que está namorando com a sua filha, nada. Não vai resolver nada aqui, né? Nem os nossos antagonistas da vida.
Eu lembro do Dom Juan, né, outro grande mestre, através do Carlos Castanheda, essas obras maravilhosas que ele escreveu, que se originam nos anos 60, mas que essas obras, sim, né, que abriram muito o meu coração para esse novo mundo, para tudo isso, né? Essas obras do Castanheda e outras, como eu tenho citado aqui, mas o Castanheda foi um dos principais mesmo que trouxe essa nova visão que vem do povo originário do México, dos toltecas, e através do Castanheda isso chegou em nós, né? Então, ele falava que aqueles que mais nos provocam são, como é que ele chamava? Ai, meu Deus. Aliados, os nossos aliados. São nossos aliados que vêm para nos provocar. E ele tinha, o próprio Dom Juan, ele tinha principalmente uma aliada lá que ele não conseguia nem olhar para a cara dela. Ele fugia, ele tinha caminho, passava perto da casa dela, ele dava uma volta enorme para não passar perto da porta da casa. E ele sabia que era aliada, ele sabia que ela ia trazer algo que ele precisava. Mas de tão ruim que era, que ele mesmo fugia. E esse e isso é assim, né? As pessoas que nos que mais nos machucam muitas vezes são os nossos maiores aliados, que fazem com que a gente pare de culpá-los e comece a transformar-nos. Esse é o processo do aliado. E a gente também é aliado de muita gente aí que a gente fala umas coisas que os caras detestam o que a gente fala para eles e põe culpa na gente. Então eu termino aqui um pouquinho mais tarde aqui, mas eu sei que as coisas que eu falo aqui é difícil de na hora a gente rebater, mas se tiver alguma voz aí querendo comentar alguma coisa, eu fico muito grato. Como também, sabe, o meu WhatsApp é aberto aí em todos os grupos. Então, qualquer um de vocês que está aqui, que eventualmente está me vendo através da nossa gravação no YouTube, o que for, quiser trocar uma ideia, falar alguma coisa para mim, né? Através do direct do meu Insta, através de qualquer dessas coisas aí, fale, né? Fale. Mesmo que eu não goste, sejam meus aliados. Ou se tem Uhum. dúvidas, eu vou responder, né? E então, para a gente poder ampliar isso aí, ficar mais próximos e tudo isso. Então, Sérgio, Lua em Touro e meio do céu em Escorpião é, é, é natureza tendo que se, se refazer e se transformar, porque de algum jeito ela tem que responder aos maus tratos, né? E a gente vai ter que Exatamente isso, esperar que isso né? aconteça. E não é esperar que isso aconteça, porque eu estou falando justamente é isso. É a gente tomar atividades de alguma forma. Eu estou dando exemplos que eu estou vivendo e que eu acho que eles são importantes. Agora, eu digo para vocês, sozinho não se consegue nada. Lutar contra o dragão, Dom Quixote já tentou e não conseguiu. Tem. Então, o São Jorge também, ele já tentou, ele vive a vida inteira lutando contra o dragão. O Dom Quixote contra o moinho. Então, o que nós podemos fazer é pensar na abundância e conversar, ouvir os outros, né? E aí surgem ideias, mas tem outras possibilidades que eu não sei aqui, e que alguém levanta o dedo e fala assim: olha, Sérgio, eu crio abundância dessa forma, eu crio abundância daquela forma, eu crio convicção
na jornada da humanidade dessa forma, eu crio confiança no meu caminho dessa forma, entende? É isso que eu quero ouvir. Então, Sérgio, o dragão, o dragão e as coisas, e mesmo corpo de dor que a gente pode ter, né? Eu acho que ensina muito mais para a gente, esse lado, como a gente falou, esse lado sombra, né? Esse lado que a gente não gosta, sempre vai trazer uma lição de vida muito importante. Quer dizer, é não desistir, né? É enfrentar esse lado que não é por acaso que você passa, né? Não é só através da alegria, da felicidade, de tudo que é bom, que te ensina e que te faz crescer, né? Eu acho que a vida vai ensinando, muitas vezes você se revolta, mas isso você tem que enxergar dessa consciência, essa presença que você fala, desse lado positivo daquilo que também a gente não gosta, como o que eu falei, inclusive hoje, do que o Chopra coloca, né? Que você tem um lado Deus e o lado diabo. E esse diabo é aquilo que a gente não gosta, não sente, não quer sentir, né? Mas que também é divino, que traz uma lição de vida. Exatamente. E para a gente aprender isso, a gente tem que ter realmente uma maturidade, né? Começar a reconhecer isso. E através dessas reuniões mesmo, que você começa a despertar, né? Porque aí vem de todos os lados. O que que eu observo? O livro que cai na minha mão, o paciente que cai na minha mão, ele traz sempre. E, de repente, você começa a falar uma outra língua com ele, né? Hoje mesmo eu tive uma paciente que fala, mas como que eu vou fazer isso? Eu falei, com consciência e alteração do comportamento, né? Dando exemplos para a pessoa, né? Então, a gente tem esse papel mesmo, né? Eu acho que é por isso que a gente está junto. É o papel de a gente aprender, ser aprendido e conseguir trocar. Exatamente, né? Você falou tudo aí. Essas oportunidades que a gente tem, esse livro que você citou, né, que você citou hoje na reunião, e que eu também já tive a oportunidade de ler faz tempo, e foi bom lembrar dele também, porque tem a ver justamente com essa questão lá que o Dom Juan chamava de aliado, né? Então, é entender que, e a gente citou casos pessoais lá, né? Eu mesmo citei caso pessoal lá, é, de como uma coisa que estava incomodando demais, talvez não tenha deixado de incomodar, mas começa a me transformar também, né? Não só algo que vem de fora para me incomodar, mas também para me transformar, né? Então, é uma coisa que está acontecendo na minha vida também, né? Alguém mais, gente? Eu teria mais umas coisas para falar também dos universitários, mas eu vou falar para ti, tu passa para o pessoal, porque é muito longo. Tá bom. Então, depois, qualquer coisa, a gente pode publicar isso no grupo da Cultura Orgânica, né? Tá? Eu posso gravar e te mandar, e Pode, se você quiser manda. publicar direto no grupo da Cultura Orgânica, também pode. É, É. então, é que os universitários falaram umas coisas bem parecidas com vocês, entendeu? É interessante que Então, legal, traz para é, nós. Posta é lá, uma coisa que está assim, eles trazem as coisas bem no momento certo, com certeza. com certeza. Posta lá. Se você quiser mandar para mim, eu posto, mas você pode postar direto também, Tá, tá bom? tá bom.
Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Ivone. Boa noite. Vamos Boa encerrar? noite, Ou alguém querida. mais, Tânia? Hoje só agradecer, Sérgio Antônio, uma bela e abençoada semana. Amém para todos nós. Você está aí Amém. mais perto do drama, as energias estão aí mais perto. Eu também compreendo o que que é isso. Tá pesado, mas graças a Deus os meus conseguiram, de um jeito ou de outro, estão conseguindo passar. Tem mais 2 dias, mas não tá grave para eles. O triste é as outras pessoas, né? Mas eles vão passar por essa. Ah, que bom, Tânia. Uhum. Hum. Só agradecer. É isso, só agradecendo. Vamos gratidão no travesseiro hoje, hein? Todo mundo. Deixa a escassez para trás, que escassez está lá no deserto do Saara e nem lá não tem escassez. Então vamos repovoar esse mundo na nossa consciência de abundância e gratidão. Tá bom, obrigada, Sérgio. Boa Um noite beijo. a todos. Um beijo para Obrigada. vocês. Beijo. Tchau, boa noite. Tchau. Obrigada, Um beijo para Sérgio. vocês. Beijos, beijos. Obrigado pela presença. Se não é os Tchau. três, não é nada.